Palavra que Deus colocou no meu coração há algum tempo e que é tão importante para as nossas vidas e principalmente para o momento em que nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, nós vamos ler o verso 10 e o versículo de número 20, a parte A. O versículo 10 diz assim: Levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Repito, orou ao Senhor. Ana orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Versículo de número 20. Ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Coloque a mão no teu coração e ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai, a Ti toda honra, glória, poder e majestade. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Ó Deus, reconhecemos que sem Ti nós não podemos fazer nada. E pedimos nesta noite, Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, leva-nos às águas profundas, para desfrutarmos mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia, ela está sempre nos lembrando, revelando o quão poderosa é uma oração feita com fé. Repito, a Bíblia nos lembra, ela revela e nos lembra o tempo todo o quão poderosa é uma oração feita com fé. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 5, diz assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. A oração tem poder. A Bíblia nos revela que após a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o véu do templo que nos separava de Deus, aquilo que nos separava de Deus foi rasgado de alto a baixo. Por isso, hoje, nós podemos entrar na presença de Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e clamar a Deus, e falar com Deus, e buscar a Deus, e pedir a Deus socorro em tempo oportuno. Essa história bíblica que nós lemos, de 1 Samuel, a história de Ana, relata a história de uma mulher que sofria, porque ela era estéril. Ela não podia ter um filho. Isso trazia muita tristeza, muita amargura, muita aflição ao seu coração. Em uma perspectiva humana, Ana não poderia ter um filho. Era impossível aos olhos humanos Ana ter um filho. Mas a palavra de Deus nos revela, a Bíblia Sagrada nos revela, que Ana orou a Deus, clamou a Deus. Ana orou a Deus com fé, ao Deus do impossível, e um milagre aconteceu. Deus transformou a tristeza em alegria, louvado seja o seu nome. É a esse Deus que nós podemos e devemos clamar, orar, em tempos onde as pessoas estão apavoradas, ansiosas, angustiadas.
Deus nos chama para, assim como Ana, dobrarmos os nossos joelhos em oração e buscar a face daquele que tem todo o poder, daquele que tem poder para mudar a nossa história. Bendito seja o nome do Senhor. O que aprendemos com a oração de Ana? Quais as lições esse texto nos revela? Com certeza, esse texto nos ensina inúmeras lições, mas eu quero aqui destacar três lições que nós devemos aprender com a oração de Ana. Em primeiro lugar, eu aprendo nesse texto que Ana orou com fé pelo seu sonho. O versículo de número 10, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim: levantou-se Ana, e com amargura de alma. Por que ela estava amargurada de alma? Porque ela não podia ter um filho. Aquilo trazia tristeza, aquilo trazia sofrimento. Ela era casada, ela queria ter um filho. Então, por não ter um filho, ela ficou amargurada. E o texto diz: levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O versículo de número 15 ainda diz assim, a parte final do versículo: porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então olha só, Ana, ela orou pelo seu sonho. Ela queria um filho, ela apresentou isso diante de Deus. Ela tinha um sonho de ser mãe. Ela tinha um sonho de ser mãe. Por isso ela apresentou isso diante de Deus. Por isso ela clamou ao Senhor, apresentou o seu pedido a Deus. Assim como Ana, muitas mulheres têm esse sonho. E talvez, por os vários motivos, não podem. Mas Deus pode. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Ana não podia ter um filho, mas ela clamou ao Senhor pelo seu sonho. Ela clamou com fé, ela orou com fé, ela confiou em Deus, e Deus deu um filho para Ana. Ela orou pelo sonho dela. E aí eu te pergunto, qual o seu sonho? Qual o seu sonho? Talvez você é uma mulher como Ana, que sonha ter um filho, mas talvez o seu sonho seja ver a sua família restaurada, o seu casamento abençoado. Talvez o seu sonho seja ver as suas finanças prosperando, abençoadas, saindo do vermelho. Talvez o seu sonho seja a paz familiar. Talvez o seu sonho seja ser um missionário, um pregador da palavra, uma pregadora, uma evangelista. Talvez o seu sonho seja ganhar almas. Talvez o seu sonho seja voltar aos cultos presenciais, ter a comunhão com a família de Deus, estar junto novamente. Ou talvez o seu sonho, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, que até hoje, por não ter alcançado, te trouxe tanta aflição, talvez seja uma cura. A cura de alguma enfermidade. Talvez a cura de uma ferida que não se fecha. Em nome de Jesus, nós vamos clamar nessa noite, nós vamos orar ao Deus do impossível. Talvez o seu sonho é impossível aos olhos humanos, mas é possível para Deus. Por isso, apresente a sua petição a Deus, apresente o seu sonho a Deus, apresente a sua causa a Deus, apresente a sua necessidade a Deus, clame a Ele como Ana fez. Não fique buscando nas coisas dessa terra a solução. O nosso socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra, daquele que tem todo o poder. Então clame a Ele. É tempo da igreja se colocar de joelhos em oração, é tempo do povo despertar para a vida de oração. Deus está te chamando, minha irmã, Deus está te chamando para se colocar de joelhos diante dEle, no quarto secreto, e ali experimentar a presença gloriosa de Deus em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ana
apresentou o sonho dela a Deus. Mas eu também aprendo nessa história de Ana, esse relato bíblico de milagre, que Ana fez uma oração de total entrega. O versículo de número 11 diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez uma oração de total entrega. Ela não foi egoísta, foi um pedido para a glória de Deus. Ana não fez um pedido para a glória dela, Ana fez um pedido para a glória de Deus. E isso nos ensina que tudo que formos pedir a Deus, tudo que formos apresentar a Deus em oração, precisa ser para a glória dEle, precisa ser para que o nome do Senhor seja engrandecido, precisa ser para a promoção do Evangelho, para que mais vidas possam ouvir sobre esse Deus todo-poderoso, desse Deus do impossível, que nos amou e nos salvou na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que a ação de Ana, ela foi completa, ela pediu a Deus, ela fez um voto a Deus, e ela cumpriu o voto, entregando Samuel ao Senhor, consagrando Samuel ao Senhor. Nós devemos ter a mesma posição de Ana, nós devemos nos posicionar como Ana, que não se esqueceu do Senhor depois que recebeu a bênção. Ana pediu, Ana fez um voto e Ana cumpriu. Ela não se esqueceu de Deus. Mesmo depois de ter sido abençoada, ela permaneceu fiel a Deus, ela permaneceu grata a Deus, ela continuou na presença de Deus. O problema de muitas pessoas é que às vezes elas até pedem a Deus, e Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele abençoa, mas depois que elas recebem a bênção, elas somem da presença de Deus, elas se esquecem de Deus. São aqueles, o crente doril, recebeu a bênção, sumiu. Deus não se agrada disso. Deus se agrada de pessoas fiéis, de pessoas comprometidas com Ele, e foi isso que Ana fez. Ana foi fiel ao Senhor, ela fez uma total entrega. Precisamos ser abençoados e fiéis. Abençoados e fiéis. Deus tem nos abençoado todos os dias. Deus tem nos abençoado todos os dias. Ele nos deu o maior de todos os milagres, a maior de todas as bênçãos, que foi a salvação em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz para a nossa salvação, para que, arrependido dos nossos pecados, pudéssemos recebê-lo como Senhor e Salvador, e ter os nomes escritos no livro da vida. Então Ele nos abençoa todos os dias, com o ar que respiramos, com o pão de cada dia, com a vida, com a família, com os irmãos. Precisamos ser gratos a isso, abençoados e fiéis, abençoados e fiéis. Ana foi abençoada e permaneceu fiel. Mas eu também aprendo com Ana o quão importante é perseverar na oração. Ana perseverou na oração. Acompanhe comigo na sua Bíblia, o versículo de número 12. A parte A diz assim, o versículo 12 diz assim: demorando-se ela no orar, Na Revista e Corrigida diz, perseverando ela na oração. Ela passou muito tempo orando, clamando, buscando.
O segredo da vitória é a oração, é perseverar na oração, é orar sem cessar. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Aí o versículo 16 diz assim, na parte final: porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Em outras palavras, é por causa do meu pedido, é por causa daquilo que me entristece, que eu tenho perseverado diante de Deus na oração. O que está te deixando ansioso? O que está te deixando ansiosa? Dobre os seus joelhos, persevere na oração. Deus pode fazer um milagre acontecer como resposta à sua oração. Observe os versos seguintes, porque eles relatam que após Ana perseverar na oração, a paz chegou e o seu semblante mudou. O texto diz que o profeta declarou: vai-te em paz. E lá no final do verso 18 diz: e o seu semblante já não era mais triste. Meus irmãos, minhas irmãs, é tempo de nos colocarmos em oração diante de Deus, até que a paz tome o nosso coração, tome a nossa mente, e o nosso semblante seja transformado. Tem pessoas que estão andando cabisbaixas, com o semblante descaído, dizendo: ó céus, ó vida, pessimistas. É tempo de nos dobrarmos na oração, de buscarmos a presença de Deus, porque na oração nós encontramos paz, nós somos cheios do Espírito Santo, e Deus muda o nosso semblante. Você vai sair da presença de Deus, você vai sair da oração, você vai se levantar da oração, na presença de Deus, e você vai sair igual um leão, proclamando a palavra de Deus, não mais como um gatinho, não, você vai se levantar cheio do poder do Espírito Santo, cheio de paz, dizendo: pode vir corona, pode vir crise, Deus está comigo, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Persevere na oração. Persevere na oração. Na oração encontramos resposta, paz e alegria. Persevere. Eu concluo dizendo: não murmure, ore como Ana. Não murmure, ore como Ana. A palavra de Deus nos revela, nesse texto, um poderoso milagre que aconteceu como resposta à oração. Deus deu Samuel a Ana, e é exatamente isso que significa Samuel: Deus ouve. Deus ouve sua oração, minha irmã. Deus ouve sua oração, meu irmão. Às vezes a oração não sai nem com palavras, são lágrimas, mas o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele ouve o seu clamor. Ele ouve uma mãe que geme na oração pelo filho, que às vezes está perdido nas drogas, na cocaína, pelo marido que às vezes está distante de Deus. Deus ouve sua oração, minha irmã. Persevere na oração. Vale a pena orar, vale a pena buscar a Deus, antes de sair desesperado procurando solução nas mais variadas coisas. Busque a Deus em oração. Mas esse texto nos ensina que tudo foi segundo o propósito de Deus. Deus tinha um propósito em tudo isso. Até na madre cerrada de Ana, Deus tinha um propósito. Inclusive no tempo da espera, Deus estava ensinando Ana durante aquele tempo da espera. Ela pedia, ela pedia, ela pedia. Deus estava preparando ela. Tudo tem um tempo determinado.
Continue orando, continue sendo fiel a Deus, continue comprometido com o reino de Deus, continue santificando, continue fugindo do pecado, continue resistindo ao diabo, continue se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. No tempo certo, Deus se levantará com poder para a glória do nome dEle. No tempo certo, o milagre de Ana aconteceu. Ana orou e Deus ouviu. Vamos orar nesse momento? Vamos orar? Vamos clamar a esse Deus nesse momento em nome de Jesus. Pai, ó Deus, nesta noite nós clamamos ao Senhor. Buscamos a Tua face em oração, a Tua presença. Te adoramos, pois Tu és Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. E diante da Tua majestade nos prostramos declarando: Tu és santo, 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 santo. Tu és o Deus Todo-Poderoso, não há outro além de Ti. Tu estás, Senhor, acima de todas as coisas. Tu és o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós Te adoramos, Pai Celeste, nós Te exaltamos, Senhor, e reconhecemos diante da Tua santidade, diante da Tua majestade, reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as nossas fragilidades, reconhecemos que precisamos do Teu perdão, porque nós pecamos, nós falhamos, nós ficamos ansiosos, nós ficamos atemorizados. Ah, Deus nos perdoa, perdoa os nossos pecados, vem com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, tira o fardo pesado, coloca um fardo leve. Ouça o nosso clamor, Pai, assim como Ana orou, assim como Ana buscou o Senhor em oração. Ó Deus, nós estamos buscando. Existem mães que estão Te buscando, existem pais, ó Deus, existem esposas, filhos que estão clamando por cura, por libertação, por provisão, por salvação, para que o Senhor abra as comportas dos céus. Tem misericórdia de nós. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, Pai, porque o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para os homens é possível para o Senhor. Por isso, Deus, ouça o clamor desse homem, ouça o clamor dessa mulher. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, entra nessa casa, entra nessa família, vai desbaratando os inimigos. Tu és o Senhor dos exércitos, que todas as hostes malignas vão batendo em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que venha sobre o Teu povo, Pai, tempos de refrigério, de cura, de libertação, de salvação, de avivamento. Arranca o coração de pedra, coloca o coração de carne. Liberta, Senhor, alcança esse filho, alcança a família. Tem pessoas chorando nesse momento, Senhor, porque filhos, porque pessoas estão distantes. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor, livra-nos de todo o mal. E ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito nos conduza em um tempo de paz, de alegria. Um tempo, meu Pai, onde nós vamos desfrutar das mais ricas e preciosas bênçãos do Senhor. Se existe alguma mulher que está chorando como Ana, pedindo ao Senhor um filho, toca nesse ventre, Senhor. Cura o casamento e dá um filho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Porque nós cremos que nós vamos frutificar em meio ao deserto. Nós vamos ganhar almas. A Tua obra vai avançar. Ó Deus, nós não vamos parar, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, em Ti nós somos mais do que vencedores. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Tudo tem um tempo determinado por Deus.
Continue perseverando na oração, sendo fiel. Deus é poderoso para fazer o milagre que você precisa.